diferença. Quer dizer, o Arrascaeta hoje é um jogador imprescindível para essa equipe do Flamengo. Um jogador, assim, que realmente não pode ficar de fora. Claro, se ele puder jogar. Também porque a gente não pode... eu acho que o departamento médico do Flamengo nem pensa em forçar muito o jogador, porque ele é de vital importância para esse time do Flamengo. Então, o Arrascaeta, ele entrando, jogando, fazendo os seus golzinhos, né? É artilheiro do Campeonato Brasileiro, assim como o Verratti. Então, quer dizer, o Arrascaeta tem muito a somar para a equipe rubro-negra. Então, vamos aguardar aí ao decorrer do ano. Estamos só na primeira metade da temporada, tem muita coisa para acontecer, um Campeonato Brasileiro todo pela frente, as zonas mais agudas da Libertadores, de Copa do Brasil. Então, o Arrascaeta vai ser imprescindível e muito importante para esse time rubro-negro. Meus amigos, o que acontece? A gente no YouTube só está agora, né? A gravação começou agora aqui por falha técnica, né? Podemos dizer assim. Então, você que do Jornal do Futebol que está acompanhando pelo YouTube, está pegando só a parte, o último trecho aqui que eu falei do Flamengo, que eu trouxe a situação do Arrascaeta, né? Que é o artilheiro do Flamengo, vou repetir aqui, com 50 gols. Ele marcou 50 gols contra as equipes do G12 do Brasileirão. Olha isso, cara. É muita coisa. Então, o Arrascaeta, desde 2015, que está no futebol brasileiro, começou no Cruzeiro, foi para o Flamengo agora, em 2019. Então, um cara fora de série que vem arrebentando com a camisa do Flamengo. Esse é o Jornal do Futebol. Entramos um pouco mais tarde no YouTube, né, com o programa já rolando, mas vai ter muita informação e também trago para você o seguinte, o pré-jogo de Ceará e Vasco, que acontece às 21h30, hoje no estádio do Castelão. Vamos com a notícia do Flusão? Vamos trazer o Flusão aqui no Jornal do Futebol. Fluminense. O técnico Renato Gaúcho terá um desfalque importante para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque não poderá contar com o zagueiro Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita. A previsão de retorno é de 4 semanas. A lesão aconteceu nos minutos finais da partida contra o Santos. Após o gol de Samuel Xavier, foi possível ver o zagueiro correndo até o banco de reservas e pedindo uma proteção para a região. Sem Thiago Silva, o técnico Renato Gaúcho tem 2 opções principais no banco de reservas: os zagueiros Inácio e Thiago Santos. Freitas tem sido titular da posição, ao lado do camisa 3. Então, meus amigos, os destaques do Fluminense hoje, essa notícia é um pouco chata, né? Aliás, bem chata. O Thiago Silva fora por um período de 1 mês. E assim, é interessante por quê? Porque agora o Fluminense está meio que entrando nos trilhos, né? E essa ausência realmente vai ser muito sentida. O técnico Renato Gaúcho vai aí ter uma dor de cabeça para poder fazer essa dupla de zaga com Freitas, né? Aí tem as opções do Inácio e Thiago Santos, mas a gente sabe que o Thiago Silva é um jogador fora de série, jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira, é um cara super experiente, e agora, nessa nova toada, nesse novo comando técnico do Fluminense, ele seria muito importante. Ele foi nas 2 últimas partidas, né? Na vitória contra o Santos no último final de semana e no jogo contra o Red Bull Bragantino na semana passada, nas vitórias na Copa Sul-Americana, ou seja, o Thiago Silva ele tem desempenhado um papel bem interessante, principalmente depois da saída do técnico Mano Menezes. Não que ele tivesse jogando mal com o Mano, não é isso, mas é porque agora com esse novo, sob nova direção, podemos dizer assim, o Fluminense agora tem estado, podemos dizer assim, numa situação um pouco mais vantajosa. Então, o Fluminense agora com esse desfalque, a gente aguarda para ver o que acontece e, assim, é sentido. Eu acho que o Thiago Silva, ele é um jogadoraço e realmente vai fazer muita, mas muita falta para essa equipe tricolor. Agora vamos ver se os jogadores que estão no banco de reserva vão suprir a altura. Eu confesso a vocês, eu vou ser muito sincero, nenhum jogador, na minha opinião, tá? Nenhum jogador desse banco do Fluminense está à altura do Thiago Silva. Pode ser que jogue bem,
que o substitua bem, mas assim, sinceramente, estar no patamar de Thiago Silva é muito, mas muito difícil. Então vamos aguardar para ver o que acontece. O Fluminense entra em campo amanhã, jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro, né? Dissemos agora há pouco, vou pegar a tabela do Fluminense aqui no Brasileirão, só para poder passar para você que está chegando agora, principalmente no YouTube, tá? Que não pegou o tabelão no início do programa. É o Corinthians. Corinthians fora de casa, amanhã às 19h30, pré-jogo aqui no Jornal do Futebol. Vamos trazer as escalações, falar um pouquinho dessa partida. Confronto muito difícil para o Fluminense. Aí você do outro lado me pergunta, poxa, Maurício, mas o Corinthians não está legal. Sim, mas o Corinthians dentro de casa é um adversário muito perigoso. E o Fluminense não consegue jogar bem lá na Neoquímica Arena, né? Quando o mando de campo é do Corinthians, o Fluminense sofre um pouquinho, assim como o Vasco também, quando vai lá, sofre. Então, assim, é um jogo importante, é um jogo onde o Fluminense, ganhando do Corinthians lá dentro, se credencia, na minha opinião, para estar nesse bolo aí do G4. Por que não? 3 vitórias seguidas, a gente não pode descartar o Fluminense. Ah, Maurício, é início de campeonato, muita coisa pode acontecer, sim, mas você vencer no Campeonato Brasileiro, principalmente no seu início, quando você chega mais ou menos na 10ª rodada, a gente já tem uma fotografia bem interessante, e o Fluminense pode estar nessa fotografia daqui a mais ou menos 6 rodadas, então é ficar de olho. Uma vitória fora de casa contra o Corinthians dá muita moral e principalmente para esse início de trabalho do técnico Renato Gaúcho. Meus amigos, esse é o Jornal do Futebol. Estamos aqui até às 19 horas trazendo as principais informações dos clubes do Rio nesta terça-feira, dia 15 de abril, e voltamos já já com o Botafogo no segundo bloco, o destaque do Jean Carlos Leal, afinal de contas hoje tem jogo, vai trazer um pouquinho do que se espera desse Ceará e Vasco e trazer a provável escalação do Vascão, esse pré-jogo, esse esquenta de logo mais. Ceará e Vasco entram em campo, abrindo a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Voltamos já já, meus amigos, não saiam daí de jeito nenhum. Sintonize a Web Rádio Profecia. São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, do Rio de Janeiro e região dos Lagos. Eventos, transfer e viagens. E tem mais. O Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Muito bem, esse é o Jornal do Futebol de volta aqui do intervalo. Antes, meus amigos, da gente continuar com os informativos de Botafogo e Vasco, o destaque do Jean Carlos Leal é o seguinte: estamos na Semana Santa, né? Começou no domingo de Ramos e estamos aí vivendo a semana da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o seguinte, a programação da Web Rádio Profecia nesses próximos dias está muito especial, porque vamos trazer as celebrações direto da matriz da paróquia São Cristóvão. Então anota aí você, meu amigo, minha amiga, para poder não perder o que está por vir. Na quinta-feira, a partir das 19h30,
temos a Santa Missa da Ceia do Senhor, a Quinta de Lava-Pés, e transmitiremos aqui pelo Web Rádio Profecia no aplicativo e também em nosso canal no YouTube. Na sexta-feira, às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor, né? A partir das 15 horas, tá certo? E no sábado santo, a partir das 19h30, a Vigília Pascal. Então, essas 3 datas muito importantes para nós católicos, quinta, sexta e sábado da Semana Santa, e no domingo de Páscoa, transmissão a partir das 19 horas, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão. Te faço esse convite, fica com a gente na nossa programação totalmente católica. Temos aqui programas muito interessantes, muito de conteúdo que engrandece a sua vida espiritualmente. Temos o Ângelus ao meio-dia, notícias da Igreja Católica às 11 horas, temos programas com o padre Reginaldo Manzotti, o Querigma, logo na parte da manhã, temos o programa Milagres também a partir das 14 horas, enfim, uma programação muito, mas muito espiritualizada, Terço Mariano, Terço da Misericórdia. Então eu faço esse convite para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, vá lá e fique coladinho com a gente, baixe o nosso aplicativo no Google Play e também nosso site profecia.webradiosite.com. Depois do recado dado, vamos aqui com ele, Jean Carlos Leal, que vai falar um pouquinho para a gente o que ele espera desses confrontos da rodada 4 e principalmente de hoje. Ceará e Vasco, que entram em campo logo mais às 21h30. Jean, meu amigo, seja bem-vindo ao Jornal do Futebol, meu irmão. Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal e eu vou falar sobre o começo da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o jogo Vasco e Ceará, que será disputado em Fortaleza. O Vasco vai ter um jogo muito difícil contra um time muito arrumado do Ceará, que subiu agora da 2ª divisão, mas está com um time bem arrumadinho. Tem o seu esquema tático bem definido, onde se joga num 4-4-2, com saídas muito rápidas, e tem feito um bom trabalho nesse começo do Campeonato Brasileiro, visto que ele é o único time dos 4 que subiram que não está na zona de rebaixamento no momento. O Vasco terá grande dificuldade, principalmente porque não vai contar com seu principal jogador de meio de campo, que é o Felipe Coutinho, que vai ser poupado do jogo de hoje. Além dele, também não terá o Tietê, que seria uma opção no banco de reserva para facilitar no segundo tempo, principalmente se precisar fechar a casinha mais a partir do meio do jogo. Mas o Vasco, vencendo hoje, dormirá na liderança do Campeonato Brasileiro, o que já é uma grande façanha para o Vasco. Vamos ver como se desenrola esse jogo de hoje. Amanhã a gente está aqui para dar uma comentada sobre o que aconteceu. Tá certo? Valeu, galera. Uma boa noite para vocês. Botafogo! 2 janelas de transferência se passaram e o Botafogo contratou 11 jogadores até agora para a temporada. O clube ainda tentou contratar um zagueiro e um meia na janela doméstica, sem sucesso. Desta forma, o treinador Renato Paiva tem um elenco com 32 jogadores à disposição, fora possíveis adições de atletas da base. Em relação ao time titular, que terminou a última temporada, o elenco do Botafogo perdeu Thiago Almada e Luiz Henrique. Agora, muitas das mudanças vêm nas opções do banco de reservas. Paiva ainda procura uma espinha dorsal do time, principalmente na parte ofensiva, com variações no time titular. Por vezes, o Botafogo escala Patrick de Paula como o homem mais avançado de meio de campo. Neste caso, Savarino é deslocado para a ponta. Esses são os destaques do Botafogo. O que eu tenho para dizer do Fogão para você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado? O Botafogo está seguindo uma toada aí, o técnico Renato Paiva com muitas dificuldades para poder fechar esse time da maneira como ele gostaria. Tem uma espinha dorsal, como o próprio noticiário do Botafogo veio nos mostrar agora há pouco. O que acontece? Renato Paiva tem que ter paciência, e principalmente a torcida do Botafogo mais ainda. Porque apesar de muitos jogadores terem vindo do ano passado, a leva foi muito grande. O Botafogo perdeu muitos jogadores nesta temporada 2025. E a Almada e o Luiz Henrique, com certeza, fazem muita falta para essa
para esse time titular. Então, o que o Renato Paiva pensa? Encaixar o Patrick de Paula da melhor forma nesse time, mas eu, na minha visão, eu não consigo enxergar o Patrick de Paula nesse time titular, cara. Eu não sei o que acontece. Renato Paiva gosta do jogador, isso a gente já percebeu. Mas ele é um jogador imprescindível para esse time? Ele é um jogador que se encaixa legal nessa formação tática do Botafogo? Não sei. Tá aí uma pergunta para os próximos capítulos ou para os próximos jogos do Fogão. Então a torcida está meio com o pé atrás, não está muito entendendo o que está acontecendo. O Botafogo não fez um grande jogo em 2025, ainda não fez. Jogou bem contra o Palmeiras na primeira rodada, sim. Jogou muito bem contra o Juventude na vitória de 2 semanas atrás, no final de semana retrasado, mas contra o Bragantino foi um jogo muito abaixo. Então o Botafogo precisa melhorar em alguns quesitos e o técnico Renato Paiva está quebrando a cabeça para encontrar o melhor time, um melhor Botafogo para essa temporada de 2025. Mas o torcedor tem um pouquinho mais de paciência, porque a engrenagem, o campeonato mesmo, podemos dizer assim, quando a chapa esquenta, é a partir do segundo semestre. E se até lá o técnico Renato Paiva conseguir encaixar esse time, com certeza o Botafogo vai brigar por todas as frentes nesta temporada de 2025. Vamos seguindo o baile aqui, porque tem pré-jogo, tem Ceará e Vasco em campo, e vamos trazer o noticiário do Vasco aqui no Jornal do Futebol. Vasco! Ceará e Vasco se enfrentam nesta terça-feira pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Vasco não terá Coutinho, que foi poupado e ficou no Rio de Janeiro por decisão da comissão técnica, alinhada com o departamento médico. A tendência é de que Payet seja o titular. Maurício Lemos, que não jogou contra o Sport, segue fora por causa da fratura na costela, dando mais uma oportunidade para o zagueiro Lucas Freitas. A dúvida é quem vai fazer a de Tietê no meio de campo, Paulinho ou Jair. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, Payet. No ataque, Garré, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o Vasco, o provável Vasco que entra em campo logo mais. A escalação oficial deve sair por volta de 8h30, mais ou menos. E aí, meus amigos, a gente tem um Vasco que eu vou trazer aqui o seguinte comentário. Giancarlo Gial falou um pouco taticamente das equipes, o que esperar do Ceará, o que esperar do Vasco. O que eu posso dizer para os meus amigos e amigas vascaínos que estão aí do outro lado, já ansiosos para esse confronto de daqui a pouco, é o seguinte. O Vasco, meus amigos, tem uma oportunidade de ouro nesse jogo de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco entrando em campo e vencendo a partida de uma maneira que podemos dizer impositiva, ou seja, sem passar sustos, como foi contra o Sport, meu amigo, o Vasco vai estar no bolo. O Vasco vai estar no bolo. Ah, Maurício, mas tem muito campeonato pela frente, eu sei de tudo isso. Mas, gente, vamos lá, vamos aqui entre nós. Quem apostaria que o Vasco poderia ser líder do Brasileirão nessa rodada? Rodada 4. Quem ia apostar? Nem o mais otimista vascaíno, cara. Por quê? Porque o Vasco, ele, aos trancos e barrancos, ele está conseguindo os seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos com 2 vitórias. Parece que não, mas é interessante esse início de campeonato, o Vasco desgarrar um pouco próximo ali do G4, estando no G4, estando perto do líder. Por que não sonhar? O torcedor vascaíno tem condições para isso. O elenco é limitado, a gente sabe, eu também sei que o elenco não é o elenco que o torcedor do Vasco gostaria e que o time do Vasco merece. Mas, gente, estar no G4, na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, tendo uma oportunidade de jogar um confronto muito importante contra o Ceará, que é um bom time, na Arena Castelão,
e vencer lá dentro, meu amigo, isso aí é festa, como diz o outro, é festa no céu. Quer dizer, o Vasco vai estar muito bem, obrigado. São 9 pontos, e aí dependendo da conjuntura, né? Nesse início de campeonato, poucos times desgarram, né? É muito empate, uma vitória aqui, acolá. Mas, gente, permanecer no G4 na 4ª rodada e tendo o clássico no final de semana para o Vasco mostrar que tem o seu potencial, que realmente vai estar nessas primeiras posições, poxa, meu amigo, aí para o Vascaíno soltar foguete, né? Então, gente, é um jogo importante, o Vasco tem totais condições de vencer a partida contra o Ceará, apesar de ser um jogo muito difícil. Um empate não é ruim, não é um mau resultado, mas eu acredito sinceramente que o Vasco pode sim conseguir vencer lá na Arena Castelão e, como eu disse agora há pouco, se manter nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E é isso, meus queridos, esse é o Noticiário do Vasco, um pré-jogo aqui bem basicão para a gente trazer as principais informações. Logicamente que você vai acompanhar o jogo de perto, é um jogo importante, é um jogo imprescindível, né? Como eu disse, o empate tá legal e o Vasco, na minha visão, pela fase do Verratti, pela boa fase do Nuno, o Piton também fazendo boas partidas, esse meio de campo aí, essa cabeça de área com o Hugo Moura aí, que está segurando bem esse time, lógico que tem falhas defensivas, lógico que o técnico Carille tem muita coisa para resolver, mas eu acho que o Vasco não é favorito para o confronto de hoje, mas uma vitória não seria ruim, seria muito bem-vindo, porque aí o Vasco aumentaria sua confiança e aí tentaria voos maiores ainda dentro da temporada e no Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos, subiu a musiquinha, vamos encerrando mais uma edição do Jornal do Futebol nesta terça-feira, trouxemos as principais informações dos clubes do Rio, e você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, o programa cortou, né, não pegou o iniciozinho, mas eu acho que deu para passar todas as informações para você nesta terça-feira. Meus amigos, amanhã estaremos de volta, tem pré-jogo do Botafogo, inclusive quando o programa estiver no ar, o jogo do Botafogo vai estar acontecendo, a gente vai trazer o placar do jogo, o que tiver acontecendo no jogo do Botafogo estaremos falando aqui, tem um jogo do Fluminense às 19h30, tem jogo do Flamengo às 21h30, então essa quarta-feira está fervendo, está quente, com muita informação de futebol para você aqui no nosso programa. Um abraço, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe muito a sua vida, que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado e voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 18h30. Um abraço, gente! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.